Muito bem. Vamos lá, então vamos orar e vamos começar a aula de hoje. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida, e nós queremos orar por esses próximos 15 dias de quarentena. Deus, a gente sabe que pessoas ficam angustiadas, a gente sabe que pessoas estão perdendo empregos e estão vivendo um certo desespero interno nessa confusão econômica, mas também nós queremos dar valor à vida e pedimos, Deus, que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos obedecer esse decreto do governo, para que possamos guardar as vidas, Senhor. E nós queremos te agradecer, porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus que fala aos nossos corações. E mais uma vez, Pai, nós estamos aqui para olhar para a Tua Palavra, para buscar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, para que o Senhor seja em primeiro lugar em nós. E queremos te agradecer, Deus, porque nós podemos ver a Tua mão em nossas vidas e pedimos que o Senhor molde cada um de nós, nosso coração, nossas intenções, nossa vida por completo, e que nós possamos confiar em Ti e na Tua palavra. Te agradecemos por esse momento da devocional e que o Senhor nos direcione, o Senhor nos ensine e o Senhor nos modele e altere até, se necessário, o nosso comportamento, nossa forma de pensar, para que possamos aqui na Terra ser mais parecidos com o Senhor, refletindo a Tua glória e manifestando a Tua graça. Te agradecemos, Deus, tudo isso e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, pessoal, vamos lá. A gente vai entrar hoje na nossa sequência de leitura bíblica anual. A gente está entrando hoje no livro de Reis, né? Os dois livros de Reis, primeiro e segundo livro de Reis. E, assim, para mim, primeiro e segundo livro de Reis foram, para mim, foram estudos fundamentais na minha vida cristã, né? Principalmente no começo da minha vida cristã, quando eu me tornei professor de escola dominical com 17 anos. Foi a primeira matéria que eu dei na escola dominical. Eu já estava dando aula para os juniores e foi o primeiro material que eu peguei, mas esse material foi algo que direcionou muito a minha vida, né? Só queria falar algumas coisas importantes de primeiro Reis, primeiro e segundo Reis. Então, primeiro e segundo Reis dá-se uma continuação ao livro de Samuel, primeiro e segundo Samuel, e vem o primeiro e segundo Reis. E existem muitas coisas parecidas com Samuel, o livro de Samuel, mas principalmente os livros de Reis com os livros de Crônicas, né? Se você já leu esses livros, você sabe que existe muita coisa semelhante, mas existem diferenças que a gente vai falar ao longo do caminho, né? Mas algumas, por exemplo, os reis, o livro de Reis, ele fala sobre os reis de Israel e Judá, e o livro de Crônicas fala só sobre os reis de Judá, né? E é interessante também a questão do cativeiro da Babilônia. Um foi escrito antes do cativeiro, outro foi escrito depois do cativeiro, e você vê pontos de vista e ângulos diferentes, né? O primeiro Reis aí começa com a morte de Davi, a gente tem a ascensão do reinado de Salomão, e um dos pontos principais do livro de Primeira Reis é a questão do templo, né? A construção do templo. A gente vê aqui que as duas nações, as nações de Israel e de Judá,
elas têm um grande problema de desobediência e que levam eles a um rumo do cativeiro. Mas é interessante a gente entender que quando a gente lê Reis, quando a gente lê Crônicas, nós precisamos olhar para o povo de Israel e comparar esse povo de Israel com cada um de nós. Porque muitas vezes nós somos desobedientes à palavra, desobedientes até na nossa ignorância, né? Muitas vezes a gente nem sabe, e a gente está desobedecendo, né? Mas é interessante que esse livro de Primeira Reis, ele tem uma dualidade e duas informações muito importantes para a gente entender. Primeiro, é a questão da bênção e a bênção na obediência, ou seja, quando você obedece, você é abençoado, e a maldição na desobediência, ou seja, a desobediência gera uma maldição. Mesmo porque, se a gente olhar para o início do pecado no mundo, a gente vê que o pecado no mundo, lá em Adão e Eva, foi o fruto de uma desobediência da humanidade. Eles tinham a opção de obedecer, mas eles optaram por não obedecer. E nessa opção em não obedecer, né, ela então assim veio a maldição da morte eterna, né, que todos nós já temos essa maldição da morte eterna, que ela só é quebrada através de Jesus Cristo, né? Então assim, esse a questão da construção do templo é um ponto muito importante nesse livro, o primeiro livro de Reis. A gente vai ver aqui na questão do templo o sistema de adoração, um sentimento religioso das pessoas e uma cerimônia de inauguração também, que a gente vai dar uma olhada. Mas mesmo assim, mesmo com o templo, mesmo com tudo isso, a gente vai ver idolatria dentro desse reinado de Salomão. Aliás, ontem eu estava lembrando de um livro que eu li, e ontem eu vi uma sinopse. Se você puder ver isso aí, um resumo pelo menos um resumo, se você não quiser ler o livro inteiro, na internet tem bastante. O resumo do livro, um livro chamado O Perfil de Três Reis. O Perfil de Três Reis. Se você quiser anotar aí, muito interessante. O Perfil de Três Reis. Ele faz uma comparação ele faz uma dissertação muito interessante, né, com desfecho, com opinião própria, sobre o rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão. E no meio de tudo isso, o Absalão, a perseguição. E é interessante esse perfil de três reis, que isso faz a gente refletir muito nas nossas vidas. Esse livro ficou muito famoso na época que ele lançou, porque ele foi um estudo aprimorado para os dias de hoje, para a gente entender essa questão dos três reis e olhar para o nosso perfil ser humano e ver o que nós precisamos mudar nas nossas vidas, né? Aconselho vocês, esse livro é bem legal, chama O Perfil de Três Reis. Tem resumos aí na internet, é bem interessante. Vamos lá, capítulo 1 do primeiro livro de Reis. No capítulo 1, a gente vê aqui do versículo 1 até o versículo 4, a gente vê aqui que Davi está bem envelhecido, está com problema de circulação sanguínea. E aí eu digo para vocês assim que o povo aqui tem umas ideias bem tosca, né? Vou chamar de ideia tosca aqui, né? Que é essa ideia de chamar uma menina, uma jovem virgem bonita, para esquentar o sangue do Davi envelhecido, né? Então assim, eu não sei de onde que esses caras tiram essas ideias assim, mas assim, a gente vê aqui que na verdade nós entendemos a pecaminosidade do ser humano, né? E a pecaminosidade arraigada na cultura, porque isso aqui era uma questão de cultura, né? E eu acho que isso não era para eles não era algo grave, mas aos nossos olhos, né? Tem tanta coisa que aqui aos nossos olhos
a gente lê e fica assustado, né? E fica assim, abismado, como que a Bíblia pode falar um negócio desse, né? Mas, mais uma vez, eu coloco para vocês essa ideia de que a gente está olhando para uma cultura diferente, para uma cultura de milhões, centenas e centenas de anos atrás de nós, né? Então, assim, a gente está falando de uma outra realidade. Eu diria quase para você que a gente está falando de um outro planeta, né? Uma outra realidade, uma outra cosmovisão, um outro jeito de tratar as pessoas, um outro jeito de... E é o início, então, assim, é o início da humanidade e faz muito tempo, né? Então, assim, hoje a gente criou novos princípios, a gente criou novas realidades sobre o bem e o mal. Cada país tem a sua própria constituição e na sua constituição você tem regras de certo e de errado, né? Então, assim é difícil a gente criticar a cultura, né? Mas essa cultura é muito estranha. Para nós é uma cultura muito estranha, né? Então, assim, essa jovem foi colocada ali com Davi para esquentar o sangue do Davi, né? Para mim, desculpa falar assim dessa forma, mas assim eu chamo isso de ideia tosca do ser humano, né? E aí, assim, ela teve essa ideia, mas assim ela não funcionava, né? Porque o Davi continuava envelhecendo e estava partindo já para os seus finalmente. No versículo 5, então, começa aqui a questão do Adonias. Diz aqui que Adonias era o próximo depois de Absalão. Então, assim, olhando para a história de Davi, primeiro seria o Aminon, aquele Aminon que fez besteira com meia-irmã dele, né? Depois teve o Absalão e depois vem o Adonias. Então, o Salomão, por exemplo, ele era mais novo do que Adonias. Então, Adonias, olhando para o envelhecimento do seu pai, do rei, olhando para toda a situação, vendo o problema de circulação sanguínea, vendo que estão com dificuldade, o pai está com dificuldade de viver. Então, assim, ele já parte para uma ação de tomar o trono para ele, né? Assim, de uma forma meio que dentro da sua racionalidade, sendo ele o próximo, eu acho que Adonias tomou essa direção. Ele era filho de Ragite, que é uma das esposas de Davi, e o Adonias, então, parte para uma ação parecida com a de Salão, né? De se auto-ordenar rei do trono, né? E aí, só que a diferença do Adonias para o Absalão é que o Adonias não usou de violência. O Adonias, ele usou de persuasão humana. Então, ele persuadiu o Joabe e ele persuadiu o Abiatar, e esses dois, o Joabe, que era o comandante do exército, e o Abiatar, que era o sacerdote. Então, assim, são duas pessoas muito importantes. Então, como ele conseguiu persuadir duas pessoas importantes que estavam dando apoio para ele, né? Ele pegou as carruagens, os cavalos, os 50 homens e foi fazer o sacrifício já para se auto-ordenar rei, né? O versículo Davi, versículo 6 diz que Davi, eu acho muito interessante esse versículo, né? Que Davi nunca havia contrariado o Adonias. E aqui a gente vê que existe aqui uma característica de filho mimado, né? Eu acho que assim, é muito perigoso dentro da criação dos nossos filhos a gente criar filhos mimados, porque os filhos mimados a gente só vai ver o efeito disso anos e anos depois, lá na frente, né? Então, assim, nós temos que tomar esse cuidado. É fruto de filho mimado. Então, assim, hoje a gente não consegue enxergar, né? Fazer um mimo para os nossos filhos é uma coisa tão gostosa, né? Tão delicioso. Eu gosto tanto de mimar minhas filhas, mas ao mesmo tempo você não pode deixar de fazer uso da sabedoria de Deus e da justiça de Deus
para corrigir os seus filhos e para ser duro quando precisa ser duro, ser bonzinho quando precisa ser bonzinho, não perder tempo com seus filhos, não achar que é perda de tempo brincar com eles, mas ao mesmo tempo ser rígido naquelas coisas que eles precisam de uma direção paternal, né? Eu acho que os dois extremos são ruins. Tanto aqueles pais que são tipo o general do exército, que manda e desmanda, que tem que bater continência para os seus pais para poder fazer alguma coisa, mas também o outro lado, o outro extremo também é ruim, né? Você transformar os seus filhos num reizinho na sua casa e eles são donos de tudo e todo mundo tem que obedecer o que eles querem e ponto final, né? Então, assim, a gente tem que achar esse meio termo, a gente tem que achar esse equilíbrio entre cuidar muito e ensinar muito, mas nesse sentido talvez seja aquilo que eu falei para vocês em relação ao amor, né? O amor, lembre-se que o nosso amor carnal, o amor que nós temos pelas pessoas, ele pode ser um amor contaminado pelo pecado, né? E nessa contaminação você pode errar em relação ao amor, ou amar demais dando só carinho, ou amar demais só dando bronca, né? Então, assim, tem que ter um meio termo em relação a isso, né? Então, é muito interessante esse versículo 6, que fala que Davi não contrariava o Adonias. E talvez a primeira vez que Davi foi contrariar o Adonias foi quando o cara se declarou rei e não era para ele ser rei, né? Então, assim, você vê que lá na frente você colhe aquilo que você planta, mas só que se você, quanto mais você demora para corrigir uma pessoa, mais o choque é mais forte, né? Se ele estivesse ensinando o Adonias desde pequeno a obedecer, ensinando, corrigindo o Adonias desde pequeno, quando ele chegasse lá na frente ia ser fácil. Era só falar, Adonias, para aí que não é assim que se faz. E aí acabou, mas não. Teve um choque, Adonias morreu, né? Então você vê assim que houve era melhor que o Davi tivesse essa direção antes, né? E aqui vem uma diferença que eu estou estudando assim, também a questão dos reinados. A diferença do reinado de Saul com o reinado de Davi era isso. Davi tinha unção, Davi tinha um coração obediente, mas Davi não tinha sabedoria. Porque se Davi tivesse sabedoria, ele ia disciplinar melhor os seus filhos, ele ia cuidar melhor dos seus filhos. E isso mostra um pouco de falta de sabedoria, né? E é algo que nós, pais e mães, precisamos pedir com muita diligência ao Senhor. Deus, me dê sabedoria. Deus, me dá sabedoria para criar os nossos filhos, né? Hoje, assim, pelo menos lá na igreja, a gente vê que muitos pedidos de pais de crianças eu quero aprender a criar os meus filhos nos caminhos do Senhor, né? E a gente está aí organizando uma conferência sobre criação de filhos com a Lili, né? Isso é muito interessante porque é uma necessidade da nossa igreja e a gente quer tentar de alguma forma suprir essa necessidade e ensinar os pais a criarem os seus filhos nos caminhos do Senhor, né? E assim é um assunto muito importante para a gente trabalhar. Vamos lá, no versículo 8, então, a gente vê essa conspiração do outro lado. Adonias cria um partido para se tornar rei, mas do outro lado também está havendo uma mobilização, né, da parte do Davi. Então, o sacerdote Zadok, Benaia, o comandante Benaia, o profeta Natan, e tudo assim, a gente vê que o que acontece é que está criando-se uma conspiração, outra conspiração de uma contra-reforma aí, que não deram apoio a Adonias e que estão apoiando Davi e que estão pensando que o próximo rei seria o Salomão. Versículo 9, Adonias oferece um sacrifício e não chama aqueles que lhe opõem, né? Então, aqueles que opõem a direção do Adonias quer
despedir do Ministério da Saúde, quer dizer, despedir do seu rol de apoio, né? Então, assim, qualquer coincidência aqui é bem coincidência, tá, pessoal? Então, se alguém, se o cara não apoia o rei simplesmente despede o camarada porque não tá apoiando e a estrela tá brilhando mais que a do rei, né? Então, assim, qualquer coincidência aí, tá, pessoal? Mas, assim, o que eu penso é, assim, que realmente é mais fácil a gente andar só com pessoas que apoiam a gente, né? E uma coisa que eu aprendi de um presbítero, um dos presbíteros lá da igreja coreana que me ensinou isso. Ele falou assim: Joel, nunca fique confortável num lugar onde 100% das pessoas gostam de você e te apoiam. Eu falei, como assim, né? Eu prefiro estar num lugar onde todo mundo me apoia, né? Ele falou, não, Joel, não se sinta confortável num lugar onde 100% das pessoas te apoiam. É interessante e é importante você viver num ambiente onde tenham pessoas que te contradizem, pessoas que não concordam com aquilo que você fala. E é importante isso porque esse tipo de oposição dentro do seu ministério, dentro do seu trabalho, faz com que você não fique tão acomodado e sempre esteja se policiando para saber se você está no caminho certo e você não fica muito seguro na sua própria carne, e isso te faz depender muito de Deus, né? Eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas tem um filme chamado As Aventuras de Pi, que é um camarada que está num navio, ele está viajando num navio e dentro desse navio tem um zoológico, né, cheio de animais, e aí esse navio sofre um naufrágio e sobra num bote salva-vidas o Pi e um tigre querendo comer ele. Eu acho esse filme é fantástico. E a relação entre o tigre querendo comer o Pi e o Pi tentando se fugir do tigre faz com que o Pi tenha uma motivação na vida para que ele continue sobrevivendo nessa angústia de solidão, né, de naufrágio, e aí, assim, ao ponto de que chega um momento que o tigre morre, né, de fome, sei lá, e aí o Pi, ao invés de olhar para o inimigo que queria comer ele e odiar e ficar feliz que morreu, não. O Pi abraça o tigre e fala obrigado porque você me fez viver. Ou seja, pessoal, os nossos inimigos, as pessoas que nos contradizem, elas são usadas por Deus para nos fazer ficar mais dependentes de Deus muitas vezes, pessoal, né? Eu tento enxergar isso de uma visão mais macro, né? Olhando por cima, de que essas pessoas que nos fazem mal, essas pessoas que falam mal da gente, essas pessoas que conspiram, essas pessoas que estão contra as nossas ideias, às vezes essas pessoas, você pensa assim, é Deus que colocou elas para a gente poder viver melhor, para a gente parar de confiar em nós mesmos, a gente parar de achar que tudo que eu faço é certo, maravilhoso e lindo, e eu sou o rei da cocada preta, né? Então, não. Eu acho que Deus, ele faz com que essas pessoas existam nas nossas vidas para que nós possamos depender mais de Deus. Porque se não fosse isso, pessoal, você ia falar assim, nossa, como eu sou bom, nossa, eu sou tão bonzinho, nossa, tudo que eu faço é tão maravilhoso, né? Eu acho que é por isso que, às vezes, as próprias pessoas querem se isolar das pessoas que contradizem elas, para que ela vive nesse reininho dessas pessoas e ele mesmo tenha esse reininho que só ele manda, só ele está certo, só ele é capaz, né? Então, assim, enxergue a oposição como algo benéfico para a sua vida. E quando a gente olha, então, esse Adonias, né, ele tá fazendo, se ordenando rei. Aí no versículo 11, voltando aqui para o Natan, ele vai conversar com a Batseba, que é a mãe de Salomão,
e nessa conversa ele fala assim para Batseba, vai lá conversar com o Davi e vê se o Davi está sabendo dessa história que o Adonias está se ordenando rei, né? E aí o versículo 13, a Batseba fala com o Davi. No versículo 14, dentro dessa articulação política de Natan com Batseba, o Natan entra para confirmar a história que a Batseba está falando com o Davi. Versículo 20, todos estão... e aí, assim, é interessante, né? No versículo 20 fala que todos estão olhando para o Davi para ver o que ele vai fazer, né? E existia talvez um certo receio de Davi não estar, da caduquez de Davi, de ele não conseguir tomar uma decisão, mas não, mesmo na sua idade avançada, ele corajosamente, sabiamente, ele toma uma decisão. Versículo 26 diz que é interessante que o Adonias, nessa convocação dele, ele deixou alguns profetas de fora, né? Aqueles que, assim, nesse sentido que nas nossas vidas, a gente, com aqueles que nos contradizem, é o que eu falei, né? Aqueles que nos contradizem, a gente quer tirar da nossa vida. E principalmente aqueles que nos contradizem com a palavra de Deus, né? Aqueles que vêm para nós com correção baseada na palavra de Deus, aí é mais... o castigo é mais duro ainda, né? Então, algumas pessoas querem essas pessoas longe, né? Não quero ouvir o que Deus tem para falar. Eu tenho, dentro das pessoas que estão comigo, assim, eu tenho gente que eu quero conversar, mas que não conversam comigo porque sabe que eu vou... a minha palavra vai ser mais forte que a dela, então eles não querem conversar comigo. É muito triste isso, né? Mas assim, não é que a minha palavra, mas eu prefiro usar da palavra de Deus para isso, né? Versículo 28 ao 40, então, a gente vê que o Davi, Davi fala ele passa o trono dele para Salomão, ele manda o Salomão para Gion, Zadok e o Natan, eles ungem o rei Salomão agora, rei sobre Israel, com aquele grito, viva o rei Salomão, né? Benaia apoia, Benaia se torna o comandante aí do exército de Salomão. Versículo 41, o Adonias fica sabendo de que o Davi mandou ordenar o Salomão rei. E aí o Adonias fica com medo, né? O Salomão, no 46, Salomão senta no trono real, e no versículo 50, Adonias fica com medo. E eu queria fazer um parênteses aqui, que quando o Adonias fica com medo, diz que ele agarra nas pontas do altar. E essa atitude, que a gente vai ver daqui a pouco com o Joabe também, né? Quando ele agarra a ponta do altar, isso era uma atitude de pessoas que cometeram homicídio involuntário. É aquele assassinato quando não há intenção de morte, sei lá, né? Como que fala isso? Tem um termo legal aí dessa questão. Mas, assim, quando essas pessoas elas começam a ser acusadas desse pecado, para fugir, essas pessoas elas faziam o quê? Elas iam e se agarravam às pontas do altar e ficava agarrado lá porque achava que estando agarrado à ponta do altar ninguém poderia matá-los, né? Mas não tem como fugir dessas coisas, né? Então vamos lá. 1 Reis capítulo 2, então. Davi dá instrução. Calma aí, deixa eu ver se... Isso. Então, o capítulo 2, o Davi, já no final da sua vida, ele dá uma boa instrução para Salomão, né? O capítulo 2, Davi fala com Salomão, seja forte, seja homem, obedeça a Deus, ande nos caminhos do Senhor,
ande nos decretos do Senhor, nos mandamentos do Senhor, na ordem do Senhor, nos testemunhos do Senhor, nas leis de Moisés, e assim você prosperará. Mais uma vez, a instrução básica de Davi para Salomão é: obedeça a Deus e ande nos seus caminhos, né? E talvez essa seja a maior instrução que nós deveríamos exercer na nossa vida hoje, obedeça a Deus e ande nos seus caminhos, né? E mais uma vez, nós precisamos sempre fazer uma reflexão em questão da obediência. E eu penso assim, pessoas que conseguem obedecer em coisas pequenas vão conseguir obedecer às coisas grandes. Pessoas que conseguem obedecer aquilo que se vê, conseguem obedecer aquilo que não se vê, né? Então, assim, é o que meu pai ensinava quando eu estava aprendendo a dirigir. Se você sabe andar devagar, você vai saber andar rápido, né? Então, é essa questão de que a gente precisa aprender com as coisas pequenas. E é por isso que a Bíblia sempre diz: aprenda a obedecer os seus pais. E se você obedecer os seus pais, você vai obedecer a Deus, né? Ou seja, uma obediência física reflete em uma obediência espiritual. E a obediência é uma palavra básica da vida cristã. Tinha até uma piadinha que alguns pastores faziam assim: a criança, quando começa a viver, precisa aprender o ABCD. E o crente, quando começa a viver a vida cristã, precisa começar a aprender a obedecer, né? Então, assim, é uma comparaçãozinha mais para a gente entender isso, tá? Versículo 4, então, o Senhor diz assim, que manterá a sua promessa se... o Davi fala para o Salomão, né? Se cuidar da sua conduta, né? Versículo 5, aí começa aqui, aqui o versículo 5 em diante, tem alguns pedidos de Davi para com Salomão, pedidos como agir contra o Joabe, né? E ele fala aqui que para proceder com sabedoria com o Joabe, porque ele matou o Abner e o Amasa em tempo de paz. E seja bondoso, versículo 7, né? Ele diz assim: seja bondoso com os filhos de Barzilai, né? Se você lembrar da história, o Barzilai era aquele senhor de idade que o Davi falou, que ajudou o Davi a atravessar o Rio Jordão, e que o Davi queria levar ele para cuidar dele na sua velhice, mas o Barzilai falou: não, eu quero morrer nas minhas terras. E aí o Barzilai manda o Quimã para Davi, e Davi cuida do Quimã, mas aqui fica uma direção para o Salomão para cuidar bem dos filhos de Barzilai. Aí volta aquela história do Simei, né? Versículo 8 e 9, aquele Simei que era aquele cara que quando Davi estava atravessando o Rio Jordão, o Simei começou a proferir palavras terríveis contra o Davi, né? Insultando o Davi. Davi fala para o Salomão que ele precisa morrer e precisa ter uma vingança, né? E assim, esses pedidos, eu queria falar para você, esses pedidos de Davi, é difícil conciliar esses pedidos com a aliança de Deus para com o povo, sabe? É muito difícil, mas assim, uma única questão que eu consigo trazer para essas últimas palavras de Davi é que, de uma certa maneira, isso aqui estava sendo uma prova para o Salomão em relação à obediência e submissão, né? Então, assim, todos esses últimos pedidos de Davi, eu acho que tem mais a ver não só com a aliança, da forma com que Deus faz aliança com o seu povo, mas principalmente com a questão da obediência e submissão que o Davi está passando para Salomão um cargo importante, e ele queria ver se o Salomão ia ser obediente o suficiente para obedecer a esses pedidos, né? Versículo 10, então, morre Davi,
Davi morre e ele é sepultado na cidade de Davi, né? Versículo 11, Salomão diz aqui que Salomão reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom, 33 anos em Jerusalém. Versículo 12 diz que o reinado é firmemente estabelecido. O reinado de Salomão é firmemente estabelecido. Versículo 13 a 18, o Adonias aparece de novo. E vocês lembram que o Salomão, quando o Adonias foi conversar com o Salomão, né, o Salomão falou assim, olha, eu não vou te matar, mas assim, se eu ver maldade no seu coração, eu vou te matar. Então, havia uma questão e uma condição ali para Adonias, que se Salomão enxergasse maldade em Adonias, o Adonias estava perdido, né? Então, o que acontece aqui, do versículo 13 ao 18, o Adonias vai até a Batseba, que talvez seja uma figura de autoridade sobre Salomão, e ele pede a Abisaque, a jovem que ficou esquentando o corpo de Davi, né? E pede essa Abisaque para casar com Adonias, né? E eu acho assim, primeiro, olhando para essa situação, Adonias está usando aqui de uma esperteza carnal. Pode até ser aquele tipo de obsessão do Aminon, lembra do primeiro filho de Davi, o Aminon, que era obcecado pela meia-irmã Tamar? Talvez seja um pouco disso, dessa obsessão carnal e sensual de Adonias por Abisag, mas assim também pode ser uma questão de esperteza carnal de Adonias querendo possuir uma das concubinas uma das mulheres do antigo rei, para ver uma possibilidade de uma entrada no reinado de alguma forma. Então, assim, essa esperteza carnal de Adonias foi algo perceptível para Salomão, mas não foi algo perceptível para Batseba, né? Porque a Batseba, ela ouve o Adonias e vai até o Salomão para falar para o Salomão, Salomão, você tem tanta coisa, né? Tipo, dá essa menina aí para o Adonias, né? E eu acho que, assim, alguns comentários dizem que essa articulação da Batseba, e, aliás, voltando um pouquinho para Adonias, a esperteza carnal de Adonias fazia com que ele buscasse apoio com a Batseba e não com o Salomão, porque com o Salomão ele sabia que ele não ia conseguir mesmo. Então ele foi com a Batseba. E assim, olhando para a Batseba agora, alguns comentários dizem que seria a Batseba estava enxergando essa situação como uma possível chance de reconciliação entre os irmãos, né? Então, assim, uma boa mãe vai tentar uma reconciliação entre os irmãos, alguma estratégia de reconciliação entre os irmãos filhos, né? Então, assim, aos olhos, aos nossos olhos interpretativos da palavra, é possível você enxergar isso na Batseba. A Batseba está simplesmente, de uma forma inocente, ela está olhando para essa situação e tentando fazer uma reconciliação entre os irmãos. Mas a Batseba vai até o Salomão, a Batseba chega até Salomão, e é interessante que o Salomão faz um trono para sua mãe, né? Isso é algo muito bonito de se fazer, né? O jeito com que Salomão olha para sua mãe. Isso não independe dele corrigir a sua mãe ou não, mas assim, esse fato, né, de a gente ver que Salomão mandou pegar um trono e colocar do lado dele e a minha mãe vai ficar aqui do meu lado, eu acho que é algo muito bonito que precisava ter, né? A minha tia que é pastora, antes de eu casar, eu lembro que eu fui pedir uma oração para ela e a minha tia falou assim, Joel, fica tranquilo porque você vai ser um bom marido. Eu falei, nossa tia, como que você sabe? Nunca fui marido, nem sei como que é isso, né?
Mas a minha tia falou assim, não, Joel, porque você cuida bem da sua mãe, isso é sinal de que você vai ser um bom marido. Então, assim, eduquem os seus filhos a cuidar bem da sua mãe. E a atitude, né, de cuidar bem da sua mãe vai ser uma possível ideia de um bom marido. Quando sua filha for casar, olha pro rapaz e vê como ele cuida da mãe dele. Acho que esse é um bom parâmetro, né, para você pensar como que o cônjuge dos meus filhos cuida da sua mãe. E se cuidar bem, vai ser um bom marido, uma boa esposa. Senão, meu, cuidado aí com o que pode vir aí lá para frente. Mas, voltando aqui para o versículo 19, só essa ideia de que Salomão, no seu reinado ou na sua vida de rei, ele honrou a sua mãe. E assim, quando a gente olha para os mandamentos de Deus, dentro dos mandamentos tem honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem, né, os seus dias aqui na terra. Ou seja, o primeiro mandamento com promessa, né, dos mandamentos é esse, né? Um mandamento com promessa. Então, cuide bem, honre o teu pai e a tua mãe, né? E aí o pessoal tá tudo gravando para mandar para os filhos, né? O pessoal grava tudo aí, manda para os filhos. Daqui a pouco eu vou chamar minha filha também para eles prestarem atenção no versículo 19. Bom, aí o que acontece é que no versículo 20 ao 21, a Batseba pede, faz esse pedido pro Davi, pro Salomão, e no versículo 22, o Salomão fica chateado. O Salomão fala assim, o que você está pedindo para mim? Você quer pedir logo que eu dê o reino para o Absalão, ou pro Adonias, né? Então, assim, de certa maneira, houve uma repreensão em relação a essa situação, e o Salomão, ele repreende aqui a Batseba em relação a esse pedido, porque o Salomão enxergou o lado B da história. Talvez o Salomão enxergou aqui a estratégia de Adonias para dar uma entradinha no reinado, né? E aí, no versículo 25, diz que o Salomão deu ordem a Benaia, que é o comandante do exército, e o Benaia foi lá e matou o Adonias. Ou seja, mais uma vez, Salomão, na sua sabedoria, ele cumpre com aquela promessa que ele tinha feito com Adonias. Se ele enxergasse alguma maldade em Adonias, ele ia acabar com a vida dele. Já poderia ter acabado antes, né? Eu acho isso interessante. Poderia ter acabado antes, mas o Salomão deu uma segunda chance para o Adonias. Você vai ver que dentro da sabedoria de Salomão, Salomão dá segunda chance para as pessoas. A gente vai cair nisso de novo daqui a pouco. Versículo 26, então, o rei ordenou a Abiatar, volte para sua terra. Então, assim, o que está acontecendo agora a partir desse versículo, olhando para aqueles que foram oposição a Salomão, pouco antes dele ser ordenado rei, então, o Adonias, o Benaia, o Abiatar e o Joabe, a gente vai ver aqui que está tendo de uma certa maneira, está tendo uma justiça sendo feita em relação àqueles que tentaram fazer as coisas por debaixo do pano, né? Então, o Abiatar foi mandado de volta para sua terra. Ele até o Salomão diz: você merece morrer, mas você não vai morrer não, você vai para sua terra. Mesmo porque o Abiatar era sacerdote, né? E o sacerdote também tem a unção do Senhor. Versículo 28, Joabe fica com medo e ele faz o quê? Se agarra na ponta do altar. Lembra do que eu falei para vocês? O que significa agarrar na ponta do altar? São pessoas que estão com medo do julgamento de um homicídio involuntário, né? Então o Joabe vai lá, e só que foi voluntário. A morte do Abner e do Amazá foi voluntário. Então, assim, acho que o Joabe não tinha nada que fazer isso. Mas o que acontece no versículo 29, mais uma vez o Salomão chama o Benaia. O Benaia tá virando aqui o cara que faz que corta o pescoço das pessoas, né? Esqueci o nome até, né? O carrasco, né? E o Benaia vai lá e mata o Joabe, né? Versículo 31, cumpre a ordem de Davi, que o sangue inocente caia na cabeça de Joabe, ou seja,
aquela promessa foi feita, e aí acaba versículo 33 com morte. Versículo 35, o Benaia tornou-se o comandante do exército e o Zadok pegou o sacerdote Zadok e tomou o lugar de Abiatar. Versículo 36 até o 46, a gente vê aquela questão do Simei, né? Aquele Simei que era aquele cara que tinha amaldiçoado Davi quando ele estava atravessando o Jordão. É certo que o Simei, ele voltou atrás, e na volta de Davi, quando Davi reatravessou o Rio Jordão para ir para Jerusalém, o Simei se ajoelha perante o Davi, pede perdão, e o Davi fala assim, tá bom, você vai viver, né? Mas o que acontece aqui é que o Salomão dá uma segunda chance para o Simei. Simei, você vai lá para Jerusalém, faz sua casa lá e não sai de lá. Então, essa era a ordem do rei. Então, existia uma ordem e essa ordem não poderia ser desobedecida, não podia ser descumprida. Mas, dentro da história, a gente vê que os escravos de Simei fogem e o Simei vai atrás deles e sai e desobedece, né? Então, assim, a gente vê aqui que essa desobediência foi realizada na segunda chance. Salomão deu uma segunda chance para o Simei, mas Simei não aproveitou. Adonias teve uma segunda chance, mas Adonias não aproveitou. Então, assim, isso para mim mostra uma qualidade do nosso Rei Jesus, do nosso Senhor. Nosso Senhor está dando segunda chance para nós, né? E você precisa aproveitar essa segunda chance. Porque se você desobedecer agora, Deus pode te castigar com punição eterna, né? Então, assim, o nosso Deus é um Deus de segunda chance. 46, versículo 46, o Simei morre, e termina o versículo dizendo assim, assim o reino ficou bem estabelecido, ou seja, todos aqueles que tinham que morrer e que Davi tinha dado como ordem, foi realizado. Capítulo 3, então, a gente vai para o capítulo 3 e a gente vê que o capítulo 3 começa com Salomão casando com a filha de Faraó. É claro, um bom político e um bom articulador sábio, ele vai fazer alianças com gente poderosa, né? Eu acho assim, na nossa vida também, isso acontece, né? Você vai fazer aliança com quem, né? As suas alianças determinam também o andamento do seu ministério, do seu trabalho, né? Então, de certa maneira, a gente faz alianças com quem a gente acha melhor para o futuro. E aí, Salomão aqui, numa aliança com Faraó, ele casa com a filha de Faraó, né? Ele traz a filha de Faraó para a construção do templo também. Versículo 2, a gente vê que o povo, versículo 2 diz, entretanto o povo oferecia sacrifício sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não tinha edificado a casa do nome do Senhor. Começa aqui a se falar sobre a necessidade de se criar o templo. Versículo 3, a palavra de Deus diz que Salomão amava o Senhor e andava nos seus decretos, né? Então, por enquanto, eu queria que vocês guardassem isso, porque, assim, a nossa vida tem fases, né? Assim, você que viveu vários anos da sua vida, né? A nossa vida tem fases. E tem fases que a gente está meio afastado de Deus, tem fases que a gente está próximo de Deus, e de certa maneira, a gente precisa tomar cuidado com essas fases, né? E se a fase está ruim com Deus, precisa voltar logo para Deus, né? Então, assim, Salomão está numa fase boa, né? Ele está, assim, a palavra diz que ele amava o Senhor e andava nos seus decretos. Versículo 4, Salomão vai a Gibeon e faz ofertas, diz aqui são mil sacrifícios, né? Não necessariamente, comentarista diz que não necessariamente eram 1000, mas eram muitos, né? Só para dizer que eram muitos. Versículo 5,
o Senhor aparece a Salomão em um sonho. E é aí que vem uma parte importante do nosso texto de hoje, né? O Senhor aparece para Salomão e o Senhor Deus, ele fala assim: peça-me o que quiser e eu te darei, né? E aqui tem um problema, sabe, pessoal? Porque tem muita gente que usa esse versículo para transformar Deus numa lâmpada de Aladim, sabe? Tem muita gente que usa esse versículo achando que a Bíblia é uma lâmpada, né? E que se eu esfregar essa lâmpada, vai sair um gênio, e aí esse gênio vai falar assim, ó, faz 3 pedidos aí, o que você quiser da sua vida, entendeu? Então, isso aqui eu quero assim, que a gente tome cuidado, né? Cuidado com frases como essa, versículos como esse, que pode fazer com que pessoas transformem Deus em um mordomo das suas vontades, né? Então, assim, eu queria que a gente pudesse tomar cuidado com isso. Quem está falando aqui é o próprio Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, em relação a um rei que está começando o seu reinado, e nessa aliança de Deus com Salomão, Deus fala especificamente para Salomão: peça-me o que quiser e eu te darei. E nessa pergunta existe também, da parte de Deus, um teste para saber o que está dentro do coração de Salomão. Para ver se Salomão vai ter um coração errado como o dos irmãos dele, como Aminon, como Abias, como Absalão, como Adonias, entendeu? De uma certa maneira, Deus faz esse tipo de pergunta para nós, para arrancar lá de dentro e saber o que tem lá de dentro do coração das pessoas. Pessoal, boas perguntas revelam coisas profundas, né? Então, Deus está fazendo aqui não uma pergunta retórica, uma pergunta que você já sabe a resposta, não. Deus está fazendo uma pergunta que vai sondar o coração. E talvez nas nossas vidas, nós precisamos fazer esse tipo de pergunta para nós, né? Assim, olhando para cada um de vocês aqui na nossa devocional, né? Se eu perguntar para você, ó, se Deus falasse para você assim: pede o que você quiser e eu vou te dar, quais são as primeiras coisas que vão aflorar no seu coração, você entendeu? Aí eu acho que eu fico pensando assim, alguns iam falar: eu quero um trabalho, eu quero que o meu filho se case, eu quero que resolva aquele problema, eu quero ser curado dessa doença, eu quero sabe, o que viria, qual é a primeira coisa que viria no seu coração se Deus chegasse para você e falasse: peça-me o que quiser e eu lhe darei, né? Então, assim, é uma forma eu diria até que isso aqui é uma dinâmica psicológica para descobrir o que está no coração das pessoas, né? E Deus está fazendo isso com Salomão. Mas, graças a Deus, que Salomão passa no teste, né? Versículo 7, acho muito legal essa questão do versículo 7. Nas versões mais antigas, o Salomão fala que é uma criança, mas na nova versão internacional, a Bíblia fala assim: não passo de um jovem, não sei o que fazer, né? E quando você entende quando você reconhece a sua imaturidade, você prefere que alguém te ajude ou peça para você. Não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês, mas assim, quando a gente não se sente maduro o suficiente para tomar uma decisão, o que a gente faz? A gente pergunta para alguém mais maduro para ajudar a gente a tomar certas decisões, né? A pessoa imatura logo já toma uma decisão. A pessoa imatura logo já fala: não, faz isso, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Quando a gente vê Salomão diante do Deus Criador, e o Deus Criador falando assim: peça o que você quiser, eu te darei, né? A primeira coisa que Salomão pensou foi:
eu não passo de uma criança, eu não tenho maturidade para pedir a coisa certa, né? E de repente essa seria uma das provas nossas. Talvez na hora de sondar o nosso coração, na hora de pensar em nós mesmos, nós tínhamos que reavaliar a nossa maturidade antes de pedir alguma coisa. Como que está a sua maturidade? Versículo 9, então, a gente vê o Salomão, ele pede o quê? Um coração cheio de discernimento, capaz de governar, né? E eu pergunto para vocês, será que a gente tem feito esse tipo de pedido ao Senhor na nossa casa, na nossa família? Você entende? Às vezes a gente quer governar pela nossa própria força. A gente quer discernir pelo nosso próprio bom senso. Mas quando você pede isso para Deus, de uma certa maneira, você está falando para Deus o que? Deus, governa sobre a minha vida. Deus, que os óculos da minha leitura em relação às pessoas sejam os seus óculos. Eu quero enxergar com a sua cosmovisão. Eu quero enxergar da maneira que o Senhor enxerga e não da minha maneira. Eu vejo que pessoas muitas vezes machucam outras pessoas porque o seu bom senso não é um senso justo aos olhos da palavra e aos olhos de Deus. Por isso que nós, pais, nós precisamos ter esse coração de olhar para Deus e falar, Deus, me dá o seu discernimento, me dá a sua capacidade de governar e não a minha. Porque, pessoal, olhando para o nosso passado, olhando para a nossa história das nossas vidas, quantos erros nós cometemos quando nós tentamos governar alguma coisa pela nossa própria força? Mais uma vez eu digo, de boas intenções o inferno está cheio, né? Ah, mas foi com boa intenção. É claro que foi com boa intenção. Mas aquilo gerou o quê depois, né? Por isso eu penso que mesmo a gente sabendo governar a nossa casa, esse pedido de Salomão é algo muito sábio no sentido de que Deus, a gente pede para Deus, Deus, por favor, me dê o seu discernimento. Me dê o seu discernimento do certo e errado. Me dê a sua capacidade de governar. Me dê a sua capacidade de criar os meus filhos. Me dê a sua capacidade de lidar com o meu cônjuge. Me dê a sua capacidade de falar com as minhas amigas. Me dê a sua capacidade de cuidar da igreja. Me dê a sua capacidade de fazer tudo aquilo que está no seu coração, Deus, né? Talvez seja essa a nossa oração, né? O nosso clamor ao Senhor. Versículo 10, então, a gente vê que Deus se agradou desse pedido de Salomão. Deus, então, diz assim, darei um coração sábio, capaz de discernir, e assim, e ninguém vai ser igual a você, ou seja, inigualável, um coração inigualável, um coração sábio, um coração que sabe discernir, né? Versículo 14, só que o versículo 14 é uma condição de Deus, né, pessoal? E aí essa condição vai ser importante para a gente olhar para a vida de Salomão e ver os erros dele lá no futuro. Versículo 14 diz assim, se você andar nos meus caminhos, se você obedecer os meus decretos, prolongarei a sua vida. Então, assim, existe uma condição dentro desse relacionamento de Deus. É claro que o amor de Deus é incondicional, mas o seu relacionamento com Ele tem condições por causa do pecado, né? A condição é que nós não vivemos baseado ou guiados sem condições na nossa vida. É por isso que existe o mandamento. Por isso que Deus fala para obedecer o decreto. Por isso que Deus fala para obedecer as ordenanças. Por quê? Porque é condição. Nós temos condições na nossa vida. Isso faz com que tenhamos um coração obediente ao Senhor. Versículo 15. Então Salomão acorda do seu sonho, adora o Senhor e celebra com as pessoas.
né? Então, eu acho muito legal essa parte de Salomão, que Salomão, ele celebra com as pessoas, ou seja, ele entende que ser rei significa ter um povo, né? Então, você não é rei sozinho, você é rei junto com as pessoas, né? E eu acho isso muito interessante, esse partilhar da bênção com as pessoas, né? Sempre que a gente recebe uma bênção, é interessante a gente partilhar essa bênção com as pessoas. E aí, do versículo em diante, vem a primeira prova da sabedoria de Salomão. É o caso das duas prostitutas, que cada um teve um bebê, cada um tinha um bebê, e quando os bebês nasceram e elas estavam dormindo ali, uma delas rolou para cima do bebê e matou o bebê dormindo, e aí foi lá e trocou o bebê com a outra, tal, assim, aí vem aquela confusão, mulher gritando, e a mulher falando, não, esse bebê é meu, não, esse bebê é seu, não, né? E aí o Salomão, então, tem aquela ideia, né? Vamos fazer o seguinte, pega uma espada aí e vamos cortar o bebê no meio, fica metade para cada uma, né? Então, de certa maneira, a sabedoria do Salomão, ela fica evidente com essas duas mulheres que alegavam ser mãe da mesma criança, e a verdadeira sabedoria consiste em muito mais do que obter fatos e informações antes, é a sabedoria do que crer, declarar a sua pecaminosidade, a necessidade de um Salvador, enxergar Jesus naquele que atende todas as suas necessidades. Ou seja, olhando para essa situação, essa atitude sábia de Davi parecia um absurdo, mas era uma atitude sábia para Davi descobrir o coração de quem está certo e de quem está errado, né? E essa foi a primeira prova, e o povo viu, aqui diz que o povo viu a sabedoria de Deus em Salomão, o povo viu a justiça de Deus em Salomão. Então, ao mesmo tempo que existe amor, existe justiça. É aquela história que a gente teve outro dia, que Deus é justo e bom ao mesmo tempo, né? E que a gente precisa entender Deus como um Deus justo, mas também a gente precisa entender o Deus como um Deus bom. Amém? Bom, acabamos os 3 capítulos de hoje. Alguém tem alguma pergunta? Alguma consideração? Algum comentário? Estou muito em silêncio, pessoal. Ninguém está me mandando dúvida, ninguém está me mandando pergunta. Vocês estão muito em silêncio, eu estou estranhando. Ou você não está entendendo nada aí? E aí, pessoal, algum comentário, alguma pergunta, algum acréscimo, de repente alguma coisa que eu passei aqui e que você quer comentar? Não? Bom, tá bom. Então, assim, se você tiver, mais uma vez, meu WhatsApp está aberto, né? Tô sentindo falta, viu, dos comentários aí no meu WhatsApp aí, não tô vendo ninguém me escrever aí, fazer pergunta, fazer comentário. Acho que vocês estão precisando de lição de casa, né? Vocês gostaram da lição de casa, né? Tá bom. Hoje eu não preparei, mas amanhã, nos capítulos seguintes, eu vou começar a preparar a lição de casa, porque senão vocês não conversam comigo, né? Eu quero conversar com vocês. Então, amanhã eu vou dar lição de casa para vocês, tá bom? Hoje eu não preparei nenhuma lição de casa, tá? Vamos orar, então, vamos terminar, e qualquer coisa você me escreve no WhatsApp. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Mais um dia que a gente pode fazer essa devocional juntos, estudar a Tua Palavra, e peço a Ti, Deus, que o Senhor nos dê um coração como esse pedido de Salomão, Pai. Nós queremos ter discernimento do Senhor, discernimento do certo e errado, sabedoria em lidar com situações difíceis, capacidade de governar as nossas vidas e de governar a nossa casa. Deus, que o Senhor nos dê esse tipo de sabedoria e de direção do Senhor em nossos corações. Pai, obrigado pela vida de cada um aqui. Nós iniciamos mais 15 dias de quarentena. Eu peço, Deus, que o Senhor nos dê um coração obediente, um coração diligente, um coração
que entende toda a situação que nós estamos vivendo e que na nosso dia inteiro em casa, que o Senhor abençoe os relacionamentos, que o Senhor abençoe os relacionamentos na família, em casa, e que o Senhor nos dê paciência, e que o Senhor nos dê direção, sabedoria, criatividade para viver esses dias nesse distanciamento social, nessa reclusão domiciliar. Deus, que o Senhor nos dê essa direção e sabedoria. Pai, nós te agradecemos, pedimos a tua bênção em nossas vidas e que o Senhor nos guie com a tua mão e com a tua palavra. Mais uma vez, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela vem de encontro com os nossos corações e nos faz pensar e repensar nas nossas vidas e refletir como que deveríamos viver aqui na Terra, no nosso relacionamento com o Senhor. Te agradecemos, te louvamos por tudo isso, abençoa o nosso dia, protege-nos em nossa saúde, em o cuidado de cada família. Pai, oramos tudo isso agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, pessoal. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau. Deus abençoe. Até amanhã. Amanhã.